No vídeo de hoje eu quero trazer alguns esclarecimentos sobre o arenavírus, que foi um tema discutido ontem pelo Ministério da Saúde. Deixa eu ver aqui. Isso. Bom, o diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Júlio Croda, ele foi tirar dúvidas do arenavírus, que foi um vírus que causou a morte de uma pessoa por febre hemorrágica no estado de São Paulo recentemente. O caso chegou no Ministério da Saúde na última sexta-feira e algumas horas atrás eles fizeram essa live, né, com os outros jornalistas para explicar e tirar as dúvidas, já que eles lançaram um boletim explicando o que era e quais vão ser as condutas do Ministério, da Secretaria de Saúde aqui de São Paulo, como que a gente vai encarar e agir com esse vírus, né? E também explicar, porque eu acho que aquilo que é mal explicado em saúde, gera espaço para o terror. A gente está vendo isso com o coronavírus, que também eu vou abordar no canal, porque não dá para não abordar mais. E é muito importante a gente conseguir conversar e principalmente acalmar as pessoas, falar aquilo que é e que não é. E o que eu mais fiquei feliz é que o Júlio Croda foi meu professor na UFMS. Ele me ensinou semiologia logo no segundo ano, então minhas primeiras anamneses foi ele que corrigiu. Anamnese é tipo o exame físico, ou seja, eu aprendi a ser médica primeiro com as aulas de semiologia dele, né? Com as tutorias, que não é mais aula lá. Então eu tenho um baita orgulho de ver ele fazendo um trabalho tão impressionante. Eu vou deixar o link na descrição para vocês assistirem, se vocês quiserem assistir completo. É um trabalho muito bom, eles passaram ao departamento muito tempo estudando esse caso. Eu quero trazer alguns dados para vocês. Esse vírus, o arenavírus, foi colocado no boletim como novo, mas não é tão novo assim. Ele é uma espécie que a gente já conhece, que é o sabiá, né? Qual que é a diferença? Inclusive uma jornalista da Folha pergunta pro Júlio Croda, né? Por que é novo, mas é o sabiá que a gente já tinha antigo? Então não é novo. Aí tem um detalhe que ele coloca. Para um vírus ser colocado como um novo vírus em relação ao que já existe, eu preciso de 12% de diferença do material genético dele. E esse vírus, o arenavírus, ele tem 10% de diferença. Ou seja, a gente não pode colocar ele como uma nova espécie de um conceito biológico. Mas para a saúde, as coisas são menos exatas, porque como é uma nova sequência, são 10% diferente do outro, então talvez a gente tenha que colocar é um novo sequenciamento. Não é o mesmo sequenciamento de antes, é um novo sequenciamento. Então é nesse sentido que no boletim do Ministério da Saúde saiu um novo vírus, o arenavírus, mas não é novo, tão novo assim. Até que ele explica melhor isso, para não deixar nenhuma falha na linguagem entre uma especialidade, entre uma área de conhecimento e a outra, né, para a gente ficar bem sem ruídos na nossa linguagem, tá? Então o que acontece? No dia 30 de dezembro, chegou um paciente apresentando dor de garganta no serviço de saúde. Depois, além dessa dor de garganta, ele começou 2 dias após, né, ter uma dor intensa nos músculos, como mialgia. E aí, com a evolução da doença, se pensou no dia 6/1 que era febre amarela. E tinha motivo de ser por causa da região que esse paciente estava, etc. Bom, ele foi para o Hospital das Clínicas a partir da suspeita de febre amarela e ao longo da evolução ele começou a ter um envolvimento neurológico importante. Bom, esse paciente acabou falecendo e quando alguma coisa, gente, o que acontece é que às vezes um paciente falece e aí já sai a imprensa, nossa, o paciente morre de uma doença misteriosa, o que está acontecendo? E todo mundo fica alardeado, com medo, nossa, agora eu vou morrer. Não é por aí. O que acontece é que às vezes não foi diagnosticado a tempo. Então, eles viram, não tem cara de febre amarela, tem alguma coisa diferente aí. A gente precisa tentar fechar o diagnóstico. E quando pegam alguns pacientes que tem uma clínica diferente, que tem algo diferente,
o Ministério da Saúde ele acaba sendo alertado. A Secretaria da Saúde de São Paulo, de Saúde primeiro de São Paulo, ela é chamada e ela vai avisar o Ministério. E aí, por que isso? Para vir verba para investigar melhor. E com isso a gente tem a possibilidade de fazer mais exames. Então não é porque todo paciente que morre de algo misterioso. Às vezes ele morreu porque a gente não conseguiu fazer todos os exames e por aí vai. Então eles dedicaram mais esse paciente para conseguir identificar que tipo de vírus que era. Porque a clínica dele, vamos investigar tudo. E vocês precisam entender que investigar um vírus não é fácil. Vírus, para quem não sabe, não é uma célula, é um material genético. E esse vírus é RNA, por isso que ele muta mais e etc. Para eu conseguir fazer isso, esse material genético está dentro do núcleo da sua célula. Não é qualquer exame que faz isso. E sabe quem consegue? Sabe onde esses pacientes conseguem material para analisarem as secreções dele, o sangue, etc.? O material vem da pesquisa. Então, o grupo de pesquisas do Brasil, né, que os infectologistas que mexem com hepatite, geralmente eles mexem com HTLV, HIV, com esses outros vírus. E aí eles têm, para eu conseguir a hepatite, esse HTLV, isso e aquilo, existem alguns testes específicos que eu vou analisar a molécula da RNA. E isso é muito caro e muito difícil, né? Qualquer lugar que faz, acho que só a USP em São Paulo que faz. Lá em Campo Grande, quando a gente precisa algo do gênero, a gente tem que mandar para São Paulo, e aí para abrir o pacote tem que esperar ter uma remessa de paciente, algum tipo de exame e outros, então é muito complexo. E por isso que é mais importante, eu só queria enfatizar esse detalhe, porque ele fala ele cita no vídeo, né, que a gente conseguiu através da pesquisa, né? A gente colocou esse paciente como pesquisa e a gente conseguiu os testes, para vocês verem o quanto que a pesquisa é importante. A pesquisa, ela traz para nós, né, traz para a medicina, mecanismos de diagnósticos que no SUS não tem. No SUS eu não posso pedir isso, porque não tem, é ponta, entendeu? É a ponta, é o avanço ali da medicina, é a área que está avançando, então, mas na pesquisa eu consigo. E aí, para uma coisa nova, a pesquisa consegue. Então eles conseguiram identificar esse vírus, e esse vírus ele foi visto pela última vez em 1999, né? E ele fala que é um teste de metagenômica, aliás, perdão. Muito bem. O que aconteceu é que a gente teve 4 pacientes apenas no Brasil que já foi identificado esse vírus. Como que é a transmissão? Por que só 4? E por que aparece a cada 20 anos? Vai demorando muito para aparecer? Acontece que a transmissão, eles colocam aqui que uma hipótese importante, que faz bastante sentido de transmissão, é por aerosol. Ou seja, minúsculas partículas no ambiente vindas da evaporação de urina e fezes de roedores selvagens. E é muito interessante a explicação dele, que ele fala, não é uma coisa que a gente precisa se alardear, né, porque não é que todo o roedor, não quer dizer que seja rato ou isso ou aquilo, é roedor silvestre, você não consegue pegar um animal para identificar, isso é muito difícil. E não é todo o roedor que vai ter esse vírus, que ele também pode ser que tenha nesse, pode ser que não tenha no outro. Demanda também, se esse roedor silvestre, né, selvagem, aliás, ele urina em um ambiente, existe um tempo viável para o vírus conseguir infectar o ser humano. Então tem que ter um conjunto de coisas para dar errado, para a pessoa acabar se infectando. Mas, lógico, o Ministério da Saúde, ele vai querer ver onde que esse paciente, a secretaria também, um serviço conjunto, onde que ele estava, analisar o ambiente ali. E um aviso que fica tomem cuidado em ambientes que tenham aí um aporte importante de roedores silvestres, né? Aparentemente, a hipótese é mais perigoso se você faz limpezas pesadas em algum ambiente que passou esses animais, porque aí você vai ter bastante contato com a evaporação dessas fezes, dessa urina. E aí, esclarecendo esse arenavírus, não é o que a gente tem que fazer tanto alarde, a gente pode ficar mais tranquilo. A intenção do Ministério da Saúde é esclarecer e tranquilizar, porque quando a gente fala de esclarecer, a gente tranquiliza as pessoas, e essa também é a função do canal, explicar o que está acontecendo para vocês, deixar vocês tranquilos. E aí, antes de ir para a Folha de São Paulo, eu estava assistindo, na verdade, eu assisti
essa live inteira indo para a Folha de São Paulo, para você ver como as coisas aqui em São Paulo são longe uma da outra, né? Eu não estava acostumada. Em Campo Grande a gente chega em qualquer lugar muito rápido, muito tranquilo, e aqui você faz uma coisa no dia só, né? Mas eu estava escutando o Júlio Croda no caminho, sobrou tempo para discutir outras coisas, ver outras coisas, inclusive. E ele terminou perguntaram do coronavírus. Ele falou, olha, no Brasil a gente não tem nenhum caso ainda, tá na China, etc. Aí eu cheguei na Folha, estava conversando com o Gabriel Alves. Para quem não sabe, a Folha ela tem vários departamentos, e tem um que cuida da ciência e da saúde, e são 4. O Gabriel Alves faz parte desse departamento ali, desse setor, aliás, que tem como intuito falar de saúde. Como ele é formado em biomedicina, ele aborda muito tema de divulgação, né, em saúde, educação em saúde, na Folha de São Paulo. Foi muito legal conhecer ali, ver a Folha de São Paulo, ver o trabalho ali de dentro e conversar um pouco. Nessa conversa a gente acabou discutindo um pouco sobre tudo isso, né? E inclusive até como as perguntas dos jornalistas da Folha de São Paulo é de um nível, aí dos outros é incomparável, né? Perante a esse diretor do departamento. E os outros jornalistas nem fizeram perguntas, era só a Folha de São Paulo que perguntava basicamente. Quando os outros tentavam, foi interessante. Aí a gente estava discutindo sobre o arenavírus e tal, entrou no tema do coronavírus, falei, mas onde chegou? Aí ele falou, não, chegou. Eu falei, não, cara, eu acabei de assistir, ele acabou de lançar isso aqui, faz 10 horas, não tinha. Não, mas enquanto vocês estavam vindo pra cá, chegou acho que em Minas Gerais e tal. Aí eu falei, então, mas o Ministério da Saúde estava esperando o Ministério da Saúde falar alguma coisa sobre o coronavírus para eu poder gravar para vocês, porque eu não quero vir e fazer a função da jornalista. Falei, olha, tá acontecendo isso na China. Não, eu quero chegar e fazer a função de divulgadora em saúde que eu quero ser, sabe? Eu falo, não, olha, explicar um pouquinho daquilo, do que tá acontecendo com o corpo. Essa é a minha função, não é só noticiar, eu quero explicar, eu quero que vocês entendam. Enfim. E eu falei, putz, o Ministério da Saúde acabou de falar que vai esperar a OMS falar, a Organização Mundial da Saúde, né, falar. E ela também não falou nada. Aí eu falei, putz, e agora? Eu tô sem fontes. Aí ele me deu outros lugares para eu conseguir achar fontes de um assunto que acabou de sair, de sério, né, da ciência, porque a OMS demora um pouco para coletar esses dados e transformar e trazer pra gente, porque a OMS seria quase que uma junção de vários ministérios da saúde. O Ministério da Saúde também fica aguardando esses outros centros grandes de pesquisa também falar e noticiar, enfim. E agora isso vai sair por meios oficiais, e aí a gente tem que escutar, mas eu vou ficar de olho, vou falar sobre, tudo bem? Então, até o próximo vídeo, eu tenho muita coisa para comentar sobre tudo que está acontecendo, que a gente conversou. A gente vai ter muita ideia aí pela frente, tá? Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, apoiar o canal e divulgar essa informação, tá bom? Tchau, tchau!